Alex Telles partiu de perna esquerda, vem Alex Telles! Gol! Chegou Santi para tocar, Cris Ramos! Muito pela questão da pressão. É um jogador que estava na MLS. Olha aí o chute de fora! Cris Ramos! Gol! Fala, galera alvinegra! Vencemos! Botafogo venceu o Juventude, quebrando uma escrita aí que vinha desde 1996. 1996, pô, faz muito tempo, cara. Como até falei no vídeo anterior, eu tinha 15, 16 anos nessa época e o Botafogo foi lá e venceu o Juventude, dando um alívio, confortando um pouco o nosso coração que estava machucado pela eliminação da Libertadores, por todas as notícias que estão sendo vinculadas aí sobre o futuro do Botafogo, sobre a SAF. O Botafogo venceu e venceu com a estreia do Neto e a grande estreia de CR9. Cris Ramos meteu 2 gols. Vocês viram aí nos gols aí que passaram aí no começo do vídeo. Então, alívio. Só para lembrar vocês aí, vamos se inscrever no canal, dê o like, compartilhe. Se quiserem aí, podem fazer um Pix aí para ajudar o canal, tem o QR Code na tela. E vamos lá aí pro jogo. Bom, ontem eu não consegui ver o primeiro tempo muito bem, porque eu estava na rua, então vi o jogo no celular, não consegui avaliar muito bem assim, só vi que o primeiro tempo o Botafogo não jogou bem, foi mais do mesmo, Botafogo lento, não conseguia sair com a bola. E no segundo tempo eu consegui ver, eu fui lá para casa da minha mãe, a gente conseguiu ver um pouquinho do jogo aí, tava a família toda reunida aí, eu tentando ver o jogo de alguma maneira. Mas aí o que a gente deu para perceber, a gente fala um pouquinho aqui. Bom, o que nós vimos no jogo ontem é que podemos concordar, e quem não concordar pode escrever nos comentários do vídeo também, é que Jefinho não pode sair do time mais. Jefinho é o único ponta, de fato, com qualidade nesse elenco. E a gente consegue ver que o Jefinho tem habilidade, tem objetividade. Quando ele quer, ele soma demais nesse elenco do Botafogo. Então, o Jefinho foi muito importante no jogo ontem. Ele procurou o jogo, foi para cima, foi muito importante. Então, para mim, Jefinho é super titular contra o Vasco quarta-feira, nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, como eu não consegui ver direito o jogo, eu vou pontuar algumas situações aqui e a gente vai começar com a nossa corneta do bem. Joaquim Correia, que preguiça desse cara. Esse cara não tem sangue. É o argentino que não tem sangue. E é raro isso, tá? Então, é um cara preguiçoso dentro de campo. A gente não vê dedicação, a gente não vê raça, a gente não vê o cara brigando em campo. Lento, burocrático. Então, a gente está cornetando o Savarino aqui há algum tempinho, mas o Joaquim Corrêa consegue ser pior por causa dessa preguiça, dessa falta de sangue que ele tem em campo. Então, cara, sério, para mim, até agora é um desastre ele no Botafogo. Espero estar errado. Espero que ele deslanche em algum jogo, que meta gol, que faça o jogo, que melhore. Mas Joaquim Correia, sério, sabe, é lamentável. Bom, a Danilo entrou bem. Marlon Freitas não fez um jogo bom de novo. Marlon Freitas e Danilo, para mim, não funcionam juntos. E para mim, podem falar que eu sou hater do Marlon Freitas, mas Marlon Freitas, para mim, já é banco. Eu já entraria com Newton e Danilo, ou Alan e Danilo, apesar do Alan ter feito uma partida deprimente contra a LDU, não tá bem, mas Danilo, para mim, renderia muito mais com um volante que marcasse com ele ali no meio de campo. E para mim, como o Botafogo joga melhor sem o Arthur. Arthurzinho, Lego. O Arthur não dá para ser titular mais nesse time. Para mim, ali é Montoro e Jefinho. Apesar do Montoro não ser ponta. Montoro joga sacrificado ali. Montoro para mim é meia.
Mas para mim até poderia jogar com o Jefinho, Montoro e alguém ali do outro lado. Mas Montoro se sacrifica muito ali no canto do campo. Então, Jefinho, ponta, para mim titular. E, pô, o Savarino podia melhorar, cara. O Savarino melhorando seria muito benéfico para todos nós. Cara, o Arthur Cabral, tu vê que ele é esforçado, até porque no terceiro gol, Arthur Cabral corre o campo inteiro no contra-ataque, atrai marcação pro Cris Ramos fazer o gol. Mas o Arthur Cabral é aquele cara, aquele atacante grandão que não consegue fazer o pivô. Ele perde bolas jogadas para jogadores menores do que ele. E vejo qualidade nele, vejo esforço, mas Arthur Cabral precisa melhorar muito ainda. E vamos falar do nosso CR9. CR9, Cris Ramos teve a melhor estreia que poderia ter. Meteu 2 gols. O primeiro gol foi um golaço. Pô, dominou, pô, chutou de fora da área no cantinho. Golaço. No segundo gol também se posicionou bem. Santi foi lá e deu aquele toquinho, definiu, apesar de ter batido no goleiro, foi gol. Então o CR9 mostrou ao que veio. Então, bem possível aí que ele ganha vaga do Arthur Cabral. Se bem que foi interessante também ver Arthur Cabral e Cris Ramos ali na dupla de ataque. Mas isso depende muito também do momento do jogo, né? Então, o Botafogo joga com um atacante, né? Infiltrado ali na área, entre os zagueiros. Mas a formação com 2 atacantes também é bem interessante e pode ser testada também, não tem nenhum problema disso. Então, o Ancelotti pode ver isso nos treinos e, de acordo com o jogo, é uma boa. O negócio é que jogar no Alfredo Jaconi é complicado, estava frio, é um campo pesado e nenhum time carioca, na verdade, se dá bem lá. Nenhum time carioca. E o Botafogo não vencia desde 96, né? Então o Botafogo venceu, está em quinto lugar no Brasileirão. Brigar pelo título vai ser difícil, a gente está muito atrás, até pelas perspectivas do time. Mas estar naquele bolo ali dos primeiros já é muito importante. Então, vitória sempre bem-vinda. A vitória foi super importante para dar gás para quarta-feira contra o Vasco. A Copa do Brasil, sim. A Copa do Brasil é o foco do Botafogo, mata-mata. Caminho para a final não é o mais complicado. O Botafogo se complica, mas vendo os adversários, a gente pode ver que é bem possível a gente chegar numa final. E como eu falei, né? Como a vitória é importante, né? Dá um alívio, dá uma leveza para a continuidade, né, dos campeonatos. O Ancelotti é, é bem limitado ainda. Tá aprendendo a ser técnico, né? Ele não é técnico de fato, né? Tá aprendendo a ser técnico. E ele, vendo essas opções chegando ao Botafogo, vendo opções de formação, a gente vai conseguir deslanchar. É o que todos nós esperamos. Por exemplo, o Montoro. O Montoro tem um potencial excepcional, mas achar o Montoro no lugar melhor, o Montoro no time. O Danilo ganhando espaço também. Agora o CR9, grande Cris Ramos também, chegando, já metendo gol. Então, essa rotatividade do elenco é importante para a gente achar o time ideal. Só que o que preocupa ainda é a zaga, porque o David Ricardo voltou e é preocupante o Barbosa. O Barbosa está jogando todos os jogos e o risco de lesão é muito maior, porque o cara não tem descanso porque não tem reserva. Então, a gente precisa dar um descanso em alguma hora para o Barbosa e contratar zagueiro, né? Tem que contratar zagueiro de qualidade para ter esse revezamento, até durante jogos mesmo, né? Então, eu fico preocupado com o Barbosa pela essa quantidade de jogos que ele tem feito e o risco de lesão ser grande, porque se a gente perde o Barbosa, amigo, chora. Aí a gente chora. David Ricardo tá voltando de lesão agora, também não deve estar 100%, mas é importante ter esse elenco mais robusto, que volte de lesão aí, quem estiver machucado, que contrate mais gente para a gente dar continuidade e sonhar, pelo menos com a Copa do Brasil, que a gente ainda não tem. Então é isso, galera. Inscreva-se no canal, compartilhe nosso conteúdo,
dá aquele like. Se quiser dar uma ajuda aí, tem um QR Code aí pro Pix aí pra gente ajudar a gente no canal, porque é importante pra gente manter, né, essa troca aí, né, que a gente tem com vocês. Comentem nos vídeos e vamos lá. Valeu, galera. Saudações alvinegras.